O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, votou pela incompetência absoluta da Corte na ação penal em que são réus o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 integrantes do núcleo crucial da chamada trama golpista. O dia foi marcado pela leitura do voto do ministro Luiz Fux, o terceiro integrante da primeira turma do Supremo Tribunal Federal a votar no caso. Já haviam votado o relator Alexandre de Moraes e o ministro Flávio Dino, ambos favoráveis à condenação dos réus. A sessão não contou com a presença de nenhum dos acusados. O ministro iniciou sua fala com uma introdução antes de apresentar o voto, ressaltando que não cabe ao STF exercer juízo político. Ao contrário do Poder Legislativo e do Poder Executivo, não compete ao Supremo Tribunal Federal realizar um juízo político do que é bom ou ruim, conveniente ou inconveniente, apropriado ou inapropriado. Ao revés, compete a este tribunal afirmar o que é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, invariavelmente sob a perspectiva da Carta de 1988 e das leis brasileiras. O ministro afirmou que os réus do processo sobre a tentativa de golpe não possuem foro privilegiado, portanto, o STF não teria competência para julgá-los. No voto, o ministro ressaltou que o STF já anulou decisões judiciais por incompetência relativa, citando a anulação das condenações de Lula pelo ex-juiz Sérgio Moro, por falta de competência para julgar o caso. Para ele, Bolsonaro também estaria sendo submetido a julgamento fora da alçada do STF. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. Em março, ao aceitar a denúncia da PGR contra Bolsonaro e outros 7 acusados, a primeira turma do STF entendeu que a Corte era competente para julgar o caso, uma vez que os crimes teriam sido cometidos durante o exercício da presidência. Na ocasião, apenas o ministro Luiz Fux divergiu, ficando vencido. Durante a sessão, Fux sinalizou concordar com a tese de que o julgamento violou garantias fundamentais da defesa de Bolsonaro. Segundo o ministro, os advogados não tiveram tempo hábil para analisar todos os documentos do processo. Nesse julgado está com todas as letras a manutenção das audiências de instrução e julgamento para datas próximas, com início em 6 de junho de 2025, sem que a defesa seja franqueado o acesso integral ao material probatório e concedido prazo razoável para sua análise, configura manifesto cerceamento de defesa, comprometendo a paridade de armas e o devido processo legal. Fux votou a favor de manter a delação do tenente-coronel Mauro Cid e concordou com a PGR quanto à redução menor da pena, devido às contradições do depoimento. Com seu voto, a primeira turma formou maioria para validar a colaboração premiada. Ele também citou o julgamento no Mensalão para justificar sua posição contrária ao enquadramento por organização criminosa na trama golpista. Segundo ele, diferentemente do concurso de agentes, esse crime exige estrutura definida e atuação contínua, requisitos que ele não identificou. Novamente afirmo que o crime de organização criminosa não se caracteriza quando o acordo entre os coautores se circunscreve à prática de um ou mais delitos, claramente individualizados e não indeterminados. Cito aqui inúmeras obras nesse sentido. Portanto, não houve narrativa ou demonstração da prática de delito em organização criminosa com a devida vênia das opiniões em contrário.
Fux sinalizou nova divergência ao discordar de Moraes sobre a responsabilidade direta de Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. Para ele, os manifestantes agiram por conta própria e atribuir a autoria ao ex-presidente seria uma visão paternalista. Para ele, não há provas de que réus tenham ordenado o golpe. Parlamentares apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro festejaram a decisão de Fux. Após uma pausa de mais de uma hora, o presidente da primeira turma, Cristiano Zanin, anunciou a retomada do julgamento. Outras sessões plenárias foram canceladas para a finalidade do voto.